Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline de Arte e hoje vamos para a aula de número 20 falar aí sobre uma das grandes personalidades da arte povera ou arte pobre, né? Que a gente vem estudando. O que era esse tipo de arte? Então, utilizava materiais ditos como pobres, né? Que eram fora desse ambiente artístico para criar as suas artes, então, e fazer parte desse movimento aí tão contestador. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Giovanni Anselmo. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas. Então, o Giovanni Anselmo, nascido aí em 1934, é um dos artistas aí autodidatas italiano e conhecido por suas instalações escultóricas, criadas então sob o movimento da arte povera. Essas instalações, então, ele utiliza blocos de granito, pedras, materiais bem inusitados e brutos, até de certa forma, para o ambiente artístico, para fazer instalações, então, e que não apenas para expor essas esculturas, esses materiais criados por ele, mas assim, para que as pessoas que estejam visitando aquela exposição se sintam instigadas a perguntar o porquê aquilo está ali, né? Então ele tem esse envolvimento com o público que vai ver as suas obras. Inspirado, então, muito pelas forças assim naturais, a gravidade, o magnetismo, o peso, né, a decomposição dos materiais também, ele cria aí várias esculturas a partir aí de objetos encontrados no dia a dia, como pedras, plantas também, concreto, madeira, e utiliza até alimentos. Tem uma obra dele que ele utiliza uma alface, que acaba demonstrando ainda mais essa efemeridade da obra dele. Então, da arte povera de um modo geral, assim, tinha muito essa intenção de ser passageiro, né? Essa arte efêmera é isso, durar pouco tempo. Então, a obra que a gente vai ver mais adiante da alface, na medida que aquela alface ia se decompondo, a obra ia se perdendo, até que ela, né, se desintegrasse, enfim, caísse de onde ela estava ali, deixava de ser a obra, deixava de acontecer. Então tinha muito essa intenção, né, de ser passageiro, de trazer esses elementos bem cotidianos e ditos pobres, né, perante ao mundo das artes. Essa, por exemplo, da imagem se chama Torção, de 1968, e ele utiliza ali um grande bloco de concreto, onde ele funde tiras de couro e torce. Então ele mexe com essa noção da gravidade, da torção e tudo mais. Então, essa torção, né, ele é um pano de couro que ele foi afundado nesse bloco de concreto e torcido, né, enrolado nessa barra de madeira que a gente consegue ver bem nitidamente ali. E isso o mantém no lugar, porque esse concreto seco, então, mantém toda essa estrutura firme. E aí ele acaba mexendo com essas questões, né, da gravidade, com leis da física, enfim. E essa escultura, então, ela combina muito bem o torque do tecido, que o torque é um conceito físico que é relacionado ali ao movimento de rotação, né, de giro de determinada força, então, força sobre o objeto. E ele combina muito essa torção do tecido com essa esse imenso bloco de concreto e essa haste de madeira, então, criando aí forças conflitantes, né? Então, acaba mexendo não só com a estética em si, mas até com a noção de física, enfim, com todo um porquê de se fazer isso. Ele costuma, então, enfatizar muito nesses trabalhos que eles nem sempre são o que parecem, e nada na arte na verdade, né? Aquilo que quer ser entendido como, né? Que tenha toda essa interpretação. E ele faz, então, questionar esse mundo ao redor. Ele traz, então, imensos blocos de granito em lugares inusitados, em alturas, então parece que aquilo vai despencar a qualquer momento,
mas ele mexe então com essa noção do que seria a arte, desses materiais tão diferentes e também com essa brevidade da peça, né? Porque esses blocos imensos, eles precisam então serem instalados no local das exposições, então tem todo um trabalho acerca disso também, que ele vem enfatizar no seu trabalho. No final dos anos 60, ele começou a fazer então esculturas explorando essas forças, como eu disse, da torção, a gravidade e também o magnetismo. Ele tem uma série chamada de Direção, onde ele incorpora bússolas, né, em diversos materiais e essas, né, bússolas então vão apontar para o polo norte magnético em todas as obras e algumas são até quase camufladas ali. Vocês vão ver mais adiante, eu separei uma imagem que a gente tem que até se esforçar para encontrar essa bússola nessa peça dele. Aqui, esse tecido branco se chama Direção, que é uma dessas obras que ele utiliza a bússola, né? E aqui, esse trabalho, ele acontece então quando empurra um copo de vidro com uma agulha dentro, formando essa bússola, contra um pano úmido. E dentro da galeria onde essa obra fica instalada, ela lembra então o espaço externo e as forças invisíveis, né, que estruturam o mundo e o universo. Então ele mexe muito com questões assim universais, né, eu diria. Então, trazendo essa bússola, essa agulha nesse copo, então questiona tanto os materiais simples dessa arte povera, né, essa arte pobre, com essa intenção e com todo esse olhar então para o universo de modo geral. Aqui outro, né, trabalho com a bússola. É uma imensa placa de granito que tem uma agulha magnética de vidro, então uma pequena bússola em cima. E interessante também que, de certa maneira, com essa bússola, as peças, elas escolhem como elas querem ser expostas em uma galeria, né? Porque ele tem a intenção que essa bússola, então, direcione para o norte e que a peça fique nessa posição. Então, em qualquer lugar do mundo que essa peça for exposta, então ela precisa seguir este padrão que o artista quer. Então, querendo ou não, a peça mesmo escolhe a posição que ela vai ficar naquele determinado ambiente. Aqui outra, nessa que eu me referi quando eu disse que a bússola é tão pequenininha comparado, né, com esse imenso bloco ali de pedra, se chama Direção. Então, quando a gente bate o olho, a gente vê esse imenso triângulo ali de pedra, né, uma pedra bruta, então não é lapidada, nada, e escondidinho ali, olhando bem de perto da base, a gente visualiza então a bússola. E também tendo essa intenção que ela precisa ser exposta da maneira correta, né? Que a peça mesmo escolhe como ela vai ser instalada, que ela precisa então apontar para o norte como essa bússola, desculpem. Então, como se a bússola desse a posição, ela dá a posição, né? O local que ela precisa estar posicionada nessa exposição. O que é importante, né, para o Giovanni Anselmo é que o visível da matéria e da energia invisível dentro do próprio objeto, que se mostra então pelos efeitos que causam no mundo. Ele fala muito disso, de como o invisível interfere no que é visível para a gente, né? O próprio efeito da bússola na peça dele. Então, tem todo esse olhar assim, todo reflexivo acerca do que ele produz. E tem uma fala dele sobre esse visível e invisível do universo que diz o seguinte: a maior parte da realidade é invisível e são as coisas visíveis que nos dão a possibilidade de deduzir o invisível. Então, de primeiro momento parece tão confuso, mas é justamente isso, né? Aquilo que a maior parte é invisível, mas é o que a gente pode ver que a gente interpreta então para descobrir esses invisíveis, né? Essas noções da física e de tudo mais que ele utiliza, né? Esse universo todo que ele coloca então nas suas obras com materiais super simples, né? E ditos pobres, né? A primeira exposição individual dele foi em 1968 na Itália e desde lá os seus trabalhos eles foram exibidos então em toda a Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Austrália, e ele participou também de bienais, na Bienal de Veneza, e lá ele recebeu o prêmio Leão de Ouro.
Essa Bienal de Veneza é uma exposição muito grande de arte que acontece em Veneza a cada 2 anos, por isso Bienal. E esse prêmio Leão de Ouro é um prêmio muito importante dessa exposição, então, que recebe esses artistas aí que trazem esse destaque, essa inovação. Aqui ele também utiliza os blocos, né, o bloco ali de pedra mesmo, cabos elétricos e eletricidade. Ele não intitula essa obra, né, de 1968. Aqui está o alface. A alface aqui eu comentei. Estrutura alimentar de 68 também. E nessa ele utiliza então essa alface presa por 2 blocos de granito. E com essa deterioração então da alface, a escultura ela entra em colapso, ela deixa de acontecer, ela não existe, né? Quando essa alface apodrece e cai dali, essa escultura deixa de existir, porque não vai mais juntar aqueles 2 blocos de pedra, de granito ali. Então isso enfatiza muito essa arte povera que era momentânea, que era efêmera, né? E isso tem tudo a ver com o movimento que ele participava. Ele também é muito conhecido pelo uso de palavras, de textos, né, junto nas suas obras. E tem uma chamada Infinity de 1970 que é muito interessante porque ele usa um projetor e projeta palavras no espaço vazio. E essas palavras só podem ser vistas pelo espectador quando o espectador participa da obra, ou seja, essa palavra vai refletir na pessoa, assim como a palavra projeta na mão ali, né, da pessoa que colocou para fotografar. E isso acaba mexendo então com o que é visível e o que é invisível, né? Quando se torna visível. Então, acaba, em tudo que ele faz, acaba aplicando essas questões aí do visível, invisível e da força do universo. Bem bacana também, essa série de palavras, então, vão aparecendo e refletindo nas pessoas que estão visitando essa exposição. Essa outra, também sem título, de 1988, ela é um tanto assim quanto tensa, né? Porque é uma imensa tela em branco, tem 2 pedras enormes presas lá em cima que parece que vão cair a qualquer momento. Mas é uma coisa bastante segura, né? Presa ali com cabos de aço e tudo mais, mas parece muito instável, parece que é uma coisa que vai desabar a qualquer momento, que é muito o que ele traz, né, nessas suas obras. Essa outra, ele traz esses blocos, então, presos, instalados em uma parede a cerca de 2,5 metros do chão, muito alta. E ela é composta aí por 4 pares de blocos de granito, né, suspensos, e tem um pequeno retângulo azul ali embaixo, que foi pintado na parede. E a obra ela surge como um desafio à gravidade e uma evocação poética também do espaço, né? O que está próximo, presente, distante, ausente, então ele mexe com isso. O interessante é que esse retângulo azul ali acaba como uma assinatura, uma marca registrada dele, porque esse retângulo é pintado na parede. Então, onde ele faz uma exposição de arte, que nem ele instalou esses blocos ali e ele pintou naquela parede. Os blocos vão para outra exposição, né? E esse retângulo azul fica. Então, é como se fosse, ele vai deixando marcas, né, por onde passam essas instalações. Essa também bem curiosa, Verso Oltremare, tá? Também do Anselmo, de 1984. Esse Oltremare, fisicamente, é uma cor. É um azul muito intenso, um azul muito forte. E ele utiliza, então, essa pintura do retângulo na parede para indicar, assim, algo que exista além da parede, tá? Ela é uma cor, mas também é um lugar. Então, ele traz, assim, essa dualidade de sentidos muito grande. E, como eu disse, né, esse bloco todo de granito, ele vai, então, para uma outra exposição. Mas essa marquinha lá, esse retângulo azul, fica no local que foi exposto. Querendo ou não, acaba sendo uma assinatura aí do artista. Muito bem. Assim conhecemos, então, o artista Giovanni Anselmo, da arte povera, e que contribuiu também aí de uma forma bem significativa para o campo das artes. Um abraço e até a próxima!